Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao canal. Rapidinho vou contar algumas novidades aqui antes da gente ir para o vídeo. Então, primeira coisa, mudamos o nome do canal. Então, para deixar um pouco mais de acordo com o conteúdo, agora o canal se chama Exercitando a Química com o professor Ricardo Marconato. Então, não se assuste aí com um novo nome. É apenas para ele fazer um pouco mais de sentido com o conteúdo. Segunda novidade é que eu vou tentar diminuir essa quantidade de tempo aqui de cada vídeo. Então, vou procurar fazer vídeos mais curtos, tá? E para isso, as minhas listas agora que eu vou resolver vão ter até 3 exercícios, né? A princípio, 3 exercícios de cada tema. Vamos procurar aí abordar todos os temas da química de nível médio, tá? Outra novidade é que os vídeos eles passarão a ter uma periodicidade um pouco maior. Vamos colocar aí semanalmente vídeos e, se possível, dentro de 2 vezes na semana, né? Opa, deixa eu diminuir o som aqui. 2 vezes na semana. A princípio, terça e quinta vai ter vídeo novo. Vídeo nesse padrão aqui, então serão 3 exercícios resolvidos dessa forma que está rolando aí na tela, que é um vídeo anterior. Eu vou conseguir fazer isso porque eu tô com um tempo destinado a isso na minha carga de trabalho, aqui na instituição que eu trabalho. E para eu manter isso, né, se você gosta da resolução dos vídeos, se você chegou aqui nesse canal por acaso e gostou da resolução do vídeo, então eu vou pedir aí para você, né, verificar a possibilidade de se inscrever e, em se inscrevendo, se você quiser, aí ativa as notificações, né? Se você gostar do vídeo, peço para você curtir, né? E se você acha que alguém pode se beneficiar também desse vídeo, né? Pode ser interessante para outras pessoas, para os colegas de sala, né? Você clica em compartilhar também, escolhe uma rede social ou copia aqui esse link e manda para os teus colegas aí, para quem você acha que precise de um vídeo desse, tá? Isso vai ajudar a eu fazer a proposta de manutenção desse tempo para me dedicar a esses vídeos aqui, tá? O objetivo, né, desse projeto que eu coloquei é ajudar os alunos da minha instituição, né, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Mas está aqui no YouTube, então todos que estão vendo e ouvindo agora vão poder ter acesso, né? Mas então eu peço aí o seu apoio, especialmente se você é do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, dá essa força aí, né? Se inscreve, curte, compartilha e vamos tentar melhorar sempre aí o canal. Beleza? Então acho que é isso, já foi muito tempo falando, agora vamos pro vídeo. Bom, vamos lá fazer esses exercícios aqui. O tema geral é separação de misturas, né? Essas foram as questões que eu selecionei aí, 3 questões. A lista tá na descrição, aí o link para ela. Se você quiser pausar o vídeo, baixar a lista aí, abrir a lista e tentar fazer e depois vir conferir, também é legal se você está estudando aí para ver se a teoria que você já estudou, você está conseguindo aplicar. Se tiver dificuldade, aí você assiste o vídeo aqui para ver todas as respostas, né? Primeira questão aí, lá do sul, diz que o chimarrão ou mate é uma bebida característica da cultura gaúcha e compreende uma cuia, uma bomba, erva mate moída e água a aproximadamente 70 graus Celsius. A obtenção da bebida, ao colocar água quente na erva mate, consiste em um processo de... Então, tem algumas opções: extração, decantação, filtração, purificação, absorção, né? Então, vamos aqui de trás para frente abordar o que seriam cada um dessas palavras aí, né? Então, a absorção é quando alguma coloca alguma coisa, né, em contato com outra, e uma delas tem a característica de absorver a outra, né, de puxar a outra para dentro dela, né? Algumas substâncias, por exemplo, a soda cáustica, ela tem a característica, né, no seu estado ali sólido, né, de absorver a água do ar. E as substâncias que absorvem a água do ambiente, elas são chamadas de higroscópicas, né, outro nome que é dado. Purificação é uma palavra mais genérica, né? Existem vários métodos de purificação, né? Dentre eles a filtração, por exemplo. Se eu quero purificar uma amostra de água que eu tenho partículas sólidas nela, um dos passos vai ser eu fazer uma filtração, né? Ou até uma decantação, onde eu tenho algo ali suspenso no líquido
que esse algo vai, né, por efeito da densidade, ficar mais para baixo ou para cima, e aí eu consigo separar. Então, purificação é mais genérico, eu tenho vários métodos que vão ser usados para purificar uma amostra. E a extração é quando na filtração, obviamente, eu filtro algo, né, eu tenho que ter um sólido no ar, por exemplo, né, os filtros aí de ar-condicionado. Decantação, eu deixo algo, né, fazer a sedimentação e ir para o fundo do recipiente, e aí eu consigo tirar, dependendo, se forem líquidos, eu uso um funil de separação, onde eu tiro o líquido de baixo, né, o líquido mais denso pela torneirinha que tem nesse funil. E se for um sólido que decantou, eu posso despejar o líquido, né, pela boca do recipiente que eu estiver usando, né, por cima. E a extração é quando eu utilizo, né, geralmente um solvente para misturar com alguma substância ali que eu vou... Esse solvente vai ter a capacidade de retirar substâncias dessa minha amostra, né? Então, que é o caso aqui que acontece quando você está tomando um chimarrão. Quando você coloca a água quente ela extrai substâncias que estavam ali na erva mate. E essas substâncias saem da erva mate moída e passam para a água. E aí, quando a pessoa toma, no processo de tomar, acontece uma filtração também. A bomba ela tem um papel de filtro, né? Mas aqui, né, a obtenção da bebida ao colocar água quente que é o X da questão. Então, a bebida mate, ela é obtida por meio da extração que a água quente faz ali na erva-mate, tá? Então, aqui para a pergunta que foi formulada, né, uma questão bem simples, né? Ela foi com foco na água quente quando eu coloco lá, tá? Se fosse o foco na bomba, né, o que acontece na bomba? Eu tenho uma filtração, porque ali quando você coloca a água quente, você tem ali água e sólidos não dissolvidos nessa água. Então, quando você puxa ali a água pela bomba, você acaba tendo uma filtração ali na ponta da bomba, né? Ela funciona como um filtro. Mas aqui o foco era ao colocar água quente, então ao colocar água quente é uma extração. A mesma coisa acontece quando você vai preparar um café, né? Então o café, você também faz basicamente esses dois processos aqui, né? Você faz a extração quando você mistura a água quente no pó de café e você filtra, né? Diversas formas aí de filtrar, né? Então você pode fazer uma cafeteira dessas que você coloca o filtro de papel, né? Então você já joga a água quente ali, ela já faz a extração e já passa pelo filtro, né? Então extração e filtração, no caso de bebidas, elas estão meio que juntas ali, né? Primeiro você extrai com água quente, geralmente, né? E faz a filtração em seguida. Beleza? Então essa aqui é uma questãozinha bem simples que eu encontrei e achei interessante trazer, né? Vamos para a questão 2, então, que está aqui embaixo, já está aparecendo aí. Essa já é uma questão um pouquinho mais complexa. Ela diz o seguinte: considere uma mistura heterogênea constituída de acetona, água, sal de cozinha, areia, limalha de ferro e óleo. Essa mistura foi submetida ao seguinte esquema de separação. Então, eu não vou entrar em detalhes agora, porque eu vou ver cada item desse detalhadamente na resolução, né? Mas eu tenho aqui, então, mistura homogênea, uma operação 1 separa em dois grupos, né? Depois eu tenho uma operação 2, também separa em dois grupos. Aí eu tenho uma operação 3, que também separa em dois grupos. Eu tenho uma operação 4, que também vai dar dois grupos. E por fim, eu tenho uma operação 5, que vai resultar ali no final em água e sal. Aí vamos olhar aqui para a pergunta primeiro, para depois a gente voltar ali e analisar. Então, com relação às técnicas usadas nas operações de 1 a 5, assinale a alternativa que contém a sequência correta utilizada na separação dos diferentes componentes da mistura. E aí, as alternativas, né? Ó, vamos ler aqui, ó, separação magnética, filtração, decantação, destilação simples, fracionada. Se a gente ler tudo isso aqui, a gente vai ver que são processos aí de separação de misturas que comumente são estudados no primeiro ano do ensino médio, né? Vamos então olhar de volta ali para aquela sequência e analisar operação por operação e verificar o que deve ter acontecido ali
para a gente poder depois, então, ver a sequência e marcar a alternativa correta. Beleza? Então, vamos aqui, passo a passo, dar uma olhadinha nisso. Então, a primeira operação. Eu tenho essa mistura heterogênea, né, que é constituída aqui, como o enunciado disse, né, acetona, água, sal de cozinha, areia, limalha de ferro e óleo, e submete-se então a 5 processos de separação. Vamos ver essa primeira operação aqui. O que ela separou? Ela separou a limalha de ferro do restante, né? Então, a única coisa que foi separada aqui do restante da mistura foi a limalha de ferro. Então, sempre que aparecer alguma coisa relacionada a ferro ou qualquer metal ferro-magnético, né, que seja atraído por um ímã, então isso aqui caracteriza essa operação 1 caracteriza uma separação magnética. Do que consiste a separação magnética? Consiste em eu passar um ímã nessa minha mistura heterogênea e retirar aquilo que tem atração por ímã, né? Material ferromagnético. Separação magnética, então, aplicando aqui na operação 1, eu consigo separar a limalha de ferro do restante. Então, a primeira, separação magnética. Tá? Segunda, então vamos lá. O que sobrou aqui? Sobrou água, sal, areia, acetona e óleo. Essa operação 2 separou a areia do restante, né? Então vamos analisar o que pode ter acontecido aqui na operação 2 que separou a areia. Vamos olhar para esses componentes aqui. Ó. Então, água, líquido. Sal. Sal dissolve bem na água. Aqui não está falando de quantidade, mas né, provavelmente está dissolvido na água aqui. Areia não dissolve na água. A acetona, ela vai né, mais ou menos aí se dissolver na água, ela é relativamente solúvel em água. E o óleo e a água né, não vão ser miscíveis. A acetona talvez possa estar um pouquinho ali dissolvida no óleo também, mas muito mais provável que ela esteja dissolvida na água, porque aqui a acetona ela tem aí a propanona, né, que tem um oxigênio que pode fazer aqui interação de hidrogênio com a água, então vai estar mais próximo da água do que do óleo. Eu vou ter aqui então 3 fases, se eu olhar aqui, 3 fases seguramente nessa questão, nessa parte da mistura. Uma fase vai ser areia, outra fase vai ser o óleo e uma terceira fase vai ser água, sal e acetona. Quando faz a operação 2, gera-se areia num lado e água, sal, acetona e óleo no outro. A areia era o único componente que estava sólido aqui, né? Então, como que eu separo um componente sólido de componentes que estão em estado líquido? Eu faço uma filtração. Então, a filtração ela vai ser utilizada aqui para separar a fase sólida da fase líquida, né? Então, a operação 2 é uma filtração. Vamos para a operação 3 agora. A operação 3 pegou essa mistura de água, sal, acetona e óleo e separou o óleo, né? O óleo ficou separado e a água, sal e acetona formaram, então, o resto aí dessa mistura homogênea, que ainda precisa ser separada. Então, aqui, ó, qual foi o princípio utilizado, né? Como eu comentei anteriormente, aqui a água e o sal vai estar dissolvido na água, e como eu falei, a acetona vai ter muito mais afinidade aí com a água do que com o óleo, pelas características da estrutura, né, da acetona. Então, aqui vai formar uma fase e aqui vai formar outra. O óleo, ele é menos denso que a água, que vai ser menos denso que essa mistura aqui, água, sal e acetona. Então eu vou ter 2 fases líquidas, né? Uma fase de óleo e outra fase juntando todos esses materiais aqui. E como é que eu separo mistura de líquidos que tem densidades diferentes e que não são miscíveis, né? Não se misturam e que têm densidades diferentes? Eu uso um processo chamado de decantação. Nesse caso aqui, o que seria utilizado seria um funil de decantação, que eu vou colocar uma imagenzinha aparecendo aqui, que eu vou buscar aí na internet, essa imagem que está aparecendo aí para vocês. É um funil de decantação ou funil de Bromo. Ele é utilizado para fazer essa separação. Então, a fase inferior é retirada primeiro, por essa torneirinha aí,
e aí eu paro no momento adequado e consigo separar então as duas fases líquidas, né, dessa mistura. E aí eu consigo então, por decantação, separar o óleo da fase, vamos chamar aqui de fase aquosa, beleza? A separação 4 agora, essa operação 4, ela consistiu na separação da água e sal da acetona. Então eu fiz algo aqui que eu consegui separar a acetona da água com sal. Essa operação 4 eu tinha o que então aqui? Ó, uma mistura de 3 componentes que estavam constituindo uma única fase, né? E essa fase aqui era homogênea. Então quando eu tenho líquidos, né, uma solução líquida com mais de com 2 ou mais, né, componentes líquidos, e eu preciso separá-los, eles são homogêneos, eu vou ter a possibilidade de fazer destilação, tá? E aí aqui, como eu tenho líquidos, o mais adequado para eu fazer a destilação de líquidos, para separar com mais garantia de que vá ter um rendimento bom dessa separação, é eu fazer uma destilação fracionada. Então aqui no caso vai ser uma destilação fracionada. Por quê? Porque eu tenho 2 líquidos, né? Então a destilação fracionada é mais indicada aí quando eu tenho 2 líquidos formando uma mistura homogênea. É o melhor processo aí, embora eu possa, dependendo de quais são esses líquidos, né, fazer uma destilação simples, mas o mais adequado é fazer uma destilação fracionada. E com isso eu separo a acetona, um dos líquidos, da água e sal, que é o outro dos líquidos. A operação 5, por fim, ela separou a água do sal. Então quando eu tenho uma mistura homogênea, onde eu tenho um líquido e um sólido, o processo mais adequado, caso eu queira, né, separar aqui, ó, a componente líquido do componente sólido e obter os dois, o processo é também uma destilação, mas não é uma destilação fracionada, é uma destilação simples. Basta uma destilação simples, porque aí eu vou colocar o líquido lá, vou aquecer e aí eu vou colocar a solução, né? Vou aquecer, o líquido vai entrar em ebulição, vai sair e no recipiente onde eu estava aquecendo vai sobrar o sólido. Então a destilação simples. Então vamos lá. A sequência que a gente obteve aqui é separação magnética, filtração, decantação, destilação fracionada, destilação simples. Vamos aqui então analisar as alternativas agora sim aparecendo aí na tela. Separação magnética era o primeiro, eu tenho na A, na C e na E. Filtração era o segundo, eu tenho na A, na C e na E. Até aí estão iguais. O terceiro era decantação. Terceiro, decantação. Então vamos lá, cadê a decantação aqui? Na A tem decantação, então está no páreo ainda. Na C, destilação fracionada, então a C já está eliminada. E aqui também decantação. Na A, destilação simples e destilação fracionada. Na E, destilação fracionada e destilação simples. Então, o que diferenciou a da E foi esse final. Então, a gente viu aqui que a destilação fracionada é adequada quando eu tenho 2 líquidos numa mistura homogênea. Então, ela vem primeiro e a destilação simples depois, que é mais adequada para separar um sólido dissolvido num líquido. Beleza? Então, a letra E é a resposta... Opa! Estava fora. A letra E é a resposta correta para essa questão. Beleza? Então, esse aí já é um exercício um pouquinho mais elaborado, né? Que precisa de um conhecimento aí mais amplo dos processos de separação e como eles são aplicados. Beleza? Agora vamos para o exercício 3 e fechar esse vídeo de hoje. Exercício 3, então, traz o seguinte texto para a gente. A natureza apresenta grande diversidade de materiais. É preciso analisar a composição e as propriedades desses materiais para que eles possam ser utilizados ou transformados nos mais diversos objetos. Tendo por base o enunciado e o contexto relacionado à temática em questão, analise as afirmações que seguem e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Então vamos analisar aí as assertivas e já vamos marcar V ou F aí. Primeiro, uma mistura eutética
é aquela que se comporta como substância pura durante a ebulição, ou seja, apresenta temperatura de ebulição constante. Falso, né? Aqui o que está errado? A palavrinha eutética, né? Então, a mistura eutética, ela não se comporta como substância pura durante a ebulição. Ela se comporta como substância pura durante a fusão, né? Então, aqui, se eu trocar isso aqui por azeotrópica, uma mistura azeotrópica, o restante fica correto. A mistura azeotrópica se comporta como substância pura durante a ebulição. Para manter eutética, aqui eu teria que trocar ebulição por fusão. Então, onde aparece ebulição aqui, se tivesse constando fusão, seria correta, mas está ebulição, então é falsa. A mistura eutética não se comporta como substância pura durante a ebulição, mas sim na fusão. A segunda diz o seguinte: o ar atmosférico seco e filtrado se constitui como uma mistura homogênea, formada principalmente por nitrogênio e oxigênio. Correto, né? Aqui é importante, né, essa parte, ó, seco e filtrado, né? Então removeu a água suspensa em estado líquido e tirou poeira e outros contaminantes suspensos, outras partículas suspensas. Aí deixou só os gases. Aí sim, os gases vão formar uma mistura homogênea e principalmente por nitrogênio e oxigênio, da ordem de 80% de nitrogênio e de 20% de oxigênio, um pouquinho menos aí, e alguns outros percentuais menores de outros gases. Então essa aqui, verdadeira, o ar seco e filtrado constitui uma mistura homogênea. A próxima diz o seguinte: ligas metálicas são misturas homogêneas, também classificadas como soluções. Ligas metálicas é quando eu misturo, né, dois ou mais metais, ou às vezes, né, um não metal ali pelo meio, como o carbono, né, na formação do aço, e eu misturo esses metais para que eles adquiram, né, propriedades aí intermediárias. Eu reforce uma propriedade de um dos materiais, né, reforce a dureza, reforce a capacidade de formar placas ou de formar fios, ou melhorar a condução elétrica ou térmica. Eu quero misturar algumas propriedades ali para ter um novo material, como disse lá o próprio, né? As propriedades desses materiais para que eles possam ser utilizados de maneiras diferentes, né? Então, se eu tenho só o ferro, ele vai ter uma característica. Se eu coloco um pouquinho de carbono nele ali e formo uma liga, eu já vou ter uma característica diferente. E essas ligas metálicas, então, os átomos que vão compor as ligas, eles se dispõem ali de maneira uniforme, formando uma mistura homogênea. E as misturas homogêneas são chamadas de soluções, né? O último vídeo que eu coloquei no canal era sobre soluções. Então, solução é uma mistura homogênea e as ligas metálicas são exemplos de soluções sólidas, né? Misturas homogêneas, soluções sólidas no caso. Verdadeiro também esse item aí. A decantação, nesse próximo aqui, a decantação é um processo de separação de uma mistura do tipo líquido-líquido ou sólido-líquido. Ela se baseia na diferença de densidade e solubilidade entre seus componentes. Falei um pouco sobre decantação na resolução do exercício 2, né? Então a decantação ela pode ser utilizada tanto para líquidos líquido, né, dois líquidos, quanto para sólido líquido. O que é necessário de que seja, né, que tenha de característica nessa mistura de líquido e sólido líquido para que eu possa usar a decantação? Então, elas primeiro, né, se forem dois líquidos, né, ou mesmo sólido líquido, né, eles têm que ter diferença de densidade. Um tem que ser mais denso que o outro para que eu possa, né, ter ali duas fases para fazer a decantação. A decantação exige que eu tenha duas fases, seja duas fases líquidas, como água e óleo, ou seja uma fase líquida e uma fase sólida, como uma água com areia. Eu vou esperar a areia assentar no fundo e aí eu vou retirar a água. Se for água e óleo, eu espero ali, né, que todo o óleo esteja na parte superior e aí eu consigo fazer a separação. Outra parte importante, né, que eu já adiantei aqui, a solubilidade entre seus componentes é relevante. Eles não podem ser solúveis, né? Então, se o óleo fosse solúvel na água,
eu não conseguiria separar por decantação, eu teria que fazer uma destilação, né? Então, eles têm que ter densidades diferentes e não podem ser solúveis. Por isso, essa aqui também está correta. A decantação, ela precisa, né, dessas características de densidade e solubilidade, tem que ser diferentes, né? Então, aí essa solubilidade aqui, né, é diferentes entre seus componentes, né? E aqui, a solubilidade, geralmente a gente faz assim, ele é solúvel em relação a alguma coisa, né? Então, sei lá, o óleo é insolúvel na água, mas ele é solúvel na gasolina. Então, um com o outro é que não pode ser solúveis, porque eles têm que formar uma mistura heterogênea, tá? E o sólido não pode estar dissolvido no líquido, senão eu não consigo separar por decantação. Por fim, aqui, a destilação fracionada é um processo aplicado exclusivamente para separar componentes de uma mistura heterogênea contendo 2 ou mais líquidos que apresentam temperaturas de ebulição próximas. Então, não, né? Como também no exercício 2, a destilação fracionada, ela é indicada para a separação de líquidos, né? Mas que tem uma apresentação homogênea e não heterogênea. Então, tem que ser homogênea para fazer a destilação fracionada, porque se for heterogênea é muito mais fácil, muito mais barato eu fazer uma decantação. Eu não tenho nenhuma necessidade de utilizar a destilação fracionada para isso. Eu vou fazer a destilação fracionada quando for homogênea e não heterogênea, tá? E aí eu posso, né, na destilação fracionada eu vou utilizar com líquidos, porque se tiver um líquido com sólido não vale a pena também. Eu faço uma destilação simples, é mais fácil. Então a aplicação da destilação fracionada é para separar líquidos que estão formando uma mistura homogênea e não heterogênea. Se heterogênea está errado, tá? E aí as temperaturas de ebulição próximas complica mais um pouco para a gente fazer a destilação fracionada. A gente vai ter que ter uma coluna de fracionamento melhor, mas a temperatura pode ser próxima, que aí a diferença é que eu vou ter que ter um equipamento um pouquinho mais robusto para poder fazer essa separação aí, né? Mas então essa aí tá falsa, principalmente por conta dessa palavra aqui, tá? Heterogênea não, ela é homogênea, tem que ser homogênea para eu usar a destilação fracionada. Tranquilo? Então a sequência ficou FVVVF, né? Então, que é já aqui a letra A, né? Todas as alternativas aqui a letra A, FVVVF. E com isso a gente fecha este vídeo aqui de separação de misturas, né? E aí vamos nos ver num próximo vídeo. Finalizando, se você não é inscrito aí, te convido a se inscrever. Se você gostou do vídeo, curte aí, que vai ajudar a gente, né? Se você achou legal e que pode servir para outra pessoa, compartilha, né? E se você se inscrever aí, volte outras vezes para assistir outros vídeos que sejam do seu interesse, porque uma coisa que o YouTube está me falando é que as pessoas que estão inscritas, elas quase não voltam para assistir o vídeo, né? Não sei porquê. Mas ela se inscreve e depois some, né? Então não suma, se inscreva aí se você gostou e volte para ver os próximos vídeos, né? Se você quiser ser avisado quando eu publicar vídeo, ativa o sininho aí das notificações, que aí o YouTube vai te avisar. E para encerrar, essa sirene aí do guardinha que passa aqui na rua, atrapalhando minha gravação. Mas é para segurança. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir e até a próxima.